E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu acompanho muito o Eliezer, do canal Via Infinda, e eu tô vendo tudo que tá rolando com o terreno dele, a construção da tiny house, contratação de gente, furo de poço artesiano e um monte de coisa. Tô acompanhando tudo, a construção do muro dele lá, eu acho muito legal o conteúdo dele. Ele tem um canal secundário, onde ele postou um vídeo muito interessante, e o título me atraiu e eu decidi trazer aqui para vocês, tá? Vamos ver o que é que ele vai falar. O vídeo vai estar aí na descrição, beleza? E o título do vídeo é Coisas que sempre me incomodam quando eu volto ao Brasil. Bom, eu saí do Brasil só uma vez e eu vou falar para vocês, só de estar em aeroportos diferentes do Brasil, eu já vi muita coisa diferente. Eu já vi como a cultura se difere muito do Brasil, mas eu acho que tem coisas que acontecem aqui que todo mundo sente. Eu acho que principalmente insegurança e falta de estrutura nos lugares, tipo nas ruas todas esburacadas, muito lugar sem calçamento, enfim, vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente. Aí eu vou assistir o vídeo acelerado, tá? Senão vai ficar muito longo. 4 coisas negativas que eu sempre sinto ao voltar pro Brasil. E eu falo esse vídeo porque eu tava no Brasil agora, passei o fim de semana no Brasil, foi pro casamento do Alex. O Alex aí, quem é do canal aqui das antigas, sabe que eu fazia os vídeos aqui com o Alex é meu irmão, cara. Fui pro casamento dele lá, prestigiar ele, e aí eu pensei nessa ideia de vídeo, caramba, cara, tem algumas coisas que são muito negativas que eu só sinto quando eu vou pro Brasil. E eu decidi listar essas coisas aqui pra vocês. Mas é sempre bom lembrar também, antes de começar, que tem muitas coisas positivas. Tem mais coisas positivas quando eu sinto quando eu vou pro Brasil do que negativas. Só que nesse vídeo Cara, eu acho também que no Brasil tem muito mais coisa positiva do que negativa. Só que as coisas negativas são muito mais impactantes do que as coisas positivas que a gente tem aqui no Brasil. Sabe? As coisas negativas, elas impactam muito mais, muito mais. Por exemplo, uma coisa muito positiva, as pessoas são muito calorosas, tá? Só que uma coisa negativa, as pessoas também são muito desonestas. Então, eu prefiro estar num lugar que as pessoas não sejam calorosas e não sejam desonestas, do que num lugar que as pessoas sejam desonestas e calorosas. Um exemplo aqui bobo. eu vou focar apenas nas negativas. Eu posso fazer um vídeo depois sobre as positivas, mas não é sobre esse vídeo. Senão a galera vai pensar que eu só falo mal do Brasil, né, cara? Mas eu sou o cara que mais fala bem do Brasil. Mas vamos lá, vamos às coisas negativas. E a primeira coisa negativa que eu sinto quando eu tô no Brasil é que os preços estão sempre mais altos. Putz, putz, inflação, velho. Putz. E numa viagem que eu lembro que eu fui e depois de 2 anos, 3 anos eu voltei pro Brasil, eu vi que os preços estavam muito mais altos, que eu vi que a inflação, ela realmente existe, que você não sente tanta inflação assim quando você tá no Brasil, porque os preços vão subindo pouco a pouco, né? Mas quando você vai embora do Brasil e volta, aí você vê que, caraca, mano, a inflação realmente existe. Agora que eu tava no Brasil, por exemplo, Cara, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era pequeno, meu pai me levava e levava meu irmão para comer pastel, num lugar muito específico. E eu cresci indo naquele lugar comendo pastel. E quando a gente ia comprar, quando era pequeno, um pastel custava 50 centavos. 50 centavos. Hoje em dia você vai no mesmo lugar comprar e o pastel custa 4, 5 reais. Isso é louco porque é uma memória muito afetiva de eu tenho de sair de casa, meu pai me levar lá, tipo, quase todos os dias a gente ia lá para comer um pastel. A gente era muito pequeno, eu e meu irmão, então eu lembro dele comprar um pastel, aí dividia, metade para mim, metade para meu irmão. E hoje em dia, quando a gente vai lá, bicho, é muito mais caro, é muito, muito, muito mais caro. E ao mesmo tempo você percebe que o tamanho do pastel se reduziu, o recheio se reduziu. Isso é um exemplo, mas assim, a gente vê diariamente as coisas aumentando muito. Tem um amigo meu chamado Gustavo, que a gente sempre comenta, cara, como é que a gente vai no mercado? A gente pisa no mercado e a gente gasta pelo menos 100 reais. Se a gente comprar uma sacolinha de qualquer coisa, é 60 reais. Se a gente for fazer, sei lá, a feirinha do mês, a gente vai gastar 600, 800 reais. É muito louco isso aí, velho. viu aquele vinho, o Mioranza, que quando eu morava no Brasil, tipo, 10 anos atrás, que eu bebia Mioranza, era 9 reais a garrafa do vinho. Agora tá tipo 28 reais a garrafa do Mioranza. Foi 3 vezes a mais em 10 anos. E também o leite condensado Piracanjuba, que é o leite condensado que eu fazia uns brigadeiros, que eu lembro que eu comprava por 2,50. Agora tá tipo 9 reais o Piracanjuba, que eu vi o preço lá no supermercado. Também outra parada que foi mais de 3 vezes o preço que subiu. E não só isso E você ainda tem que acreditar que a inflação é 5% ao ano. também, cara. Eu fiquei na casa do meu primo, Kevin, que é uma casa, um apartamento, um kitnet, fica no Riacho Fundo 1, nem é em Brasília, no centro de Brasília, fica mais afastado, e era tipo, sei lá, 40 metros quadrados. E eu perguntei o preço pra ele, ele falou que pagava, acho que 1.300 reais. Cara, 1.300 reais pra um kitnet de 40 metros quadrados é muito caro. Então, ou seja, os aluguéis no Brasil também estão muito caros. Eu Bom, claro que pago, com o condomínio, eu pago mais ou menos isso aqui, só que eu tenho 50 metros. se você comparar o Brasil com a Europa, o Brasil muitas vezes é mais barato, né? Tipo, eu ainda vi prato feito no Brasil lá, as placas lá, prato feito, 20 reais. Ou então pizza também, que apesar de estar mais cara, você também compra por, sei lá, 40 reais. Se você converter pro euro, você não encontra pizza por 40 reais aqui na Europa. É tipo 20 euros pra cima, uma pizza aqui na Europa, nos Estados Unidos também. Então, claro que no Brasil ainda as coisas continuam sendo mais baratas do que na Europa, algumas coisas. Só que outras Mas aí também a qualidade de vida da Europa é bem maior. coisas são mais caras. Tipo, no supermercado, muitas coisas no Brasil, eu acho que são mais caras do que aqui na Europa. E isso leva as pessoas a Eu reclamarem acho muito. que comida no Brasil é mais cara
do que na Europa. Eu não tenho certeza, nunca fui pra Europa. Do preço. Eu estando lá agora, cara, as pessoas falam muito do preço das coisas. Tipo, é um assunto que já é popular entre as pessoas, entre quem você conhece e quem você não conhece. Você chega na pessoa e, tipo, dá 5 minutos de conversa, ela tá falando de duas coisas. Preço das coisas que subiu e também de política. E isso me faz lembrar, cara, quando eu fui pra Argentina em 2016, que eu acho que foi antes Nossa, daquela velho. crise, né? Bicho, tipo, até entre a gente aqui, até entre os amigos e tal, que tô tentando construir a vida, tô tentando fazer as coisas acontecerem, tô tentando trabalhar, tudo é muito caro, muito caro. Meu irmão, o dinheiro tá derretendo, o dinheiro tá derretendo. Logo um pouquinho antes daquela crise, eu tô no início da Eu tava falando com um amigo meu ontem, que é o seguinte, às vezes, você ficar batendo cabeça pra fazer alguma coisa por causa de R$ 20 a mais, ou R$ 20 a menos, R$ 30 a mais, R$ 30 a menos, é humilhante, você se sente humilhado, tá ligado? Você fica muito puto por causa disso. crise da Argentina, que as pessoas também só falavam disso. Eu só andei com argentinos lá na Argentina, que eu fiz o Couchsurfing, né? Dormi na casa de um argentino lá de graça, e entre os amigos dele, a galera só falava disso, só ia pra lugares, nossa, olha o preço disso aqui. Um mês atrás tava esse preço, um ano atrás tava esse preço, a galera só falava disso. Então eu comparo muito os preços, assim, o que as pessoas falam no Brasil agora, eu comparo muito de como as pessoas falavam da Argentina em 2016, quando eu fui lá. E isso também já me leva pra segunda coisa negativa que eu penso no Brasil quando eu estou lá, que é o pessimismo com o Brasil. Cara, isso aí toda vez Eu não sou mais o pessimista, ok? Eu não sou mais o pessimista, agora é só Alisson Neres. Eu sou um cara que tá em dias bons, dias ruins, e a vida vai que eu acontecendo, volto pro ok? Brasil, parece que aumenta mais ainda mais porque eu sou da capital, né, lá de Brasília, não da capital mesmo, mas sou das cidades em torno, né, das cidades satélites, que eu sou do Riacho Fundo 1, e cara, as pessoas falam mais coisas ruins do que coisas boas do Brasil. Eu acho que isso já tá também na carne do Brasil, né, tipo, o brasileiro já é Eu acho que isso ocorre por causa do que eu falei antes. Tem muita coisa legal no Brasil. Eu queria muito conhecer o Brasil. Eu queria sair viajando para todo canto. Eu acho que seria super legal para conhecer mais da cultura brasileira. Só que tem muito mais coisa boa, só que muito menos impactante na nossa vida. E o que é ruim, eu vou dar um exemplo para vocês. É igual boa vizinhança, tá? Tem muito vizinho bom. Show de bola, isso é maravilhoso quando você está no lugar. Mas se tiver um vizinho ruim, ele afeta a vizinhança toda muito mais do que todos os vizinhos bons. Piora a situação de todo mundo, de tudo, o tempo todo. muito negativo com o Brasil, ainda mais comparado com as pessoas que comparam o Brasil com a Europa, o Brasil com os Estados Unidos, e a pessoa já tem esse pessimismo, mas eu tô sentindo esse pessimismo aumentar mais ainda. Tudo que o brasileiro abre a boca pra falar do Brasil é só falando coisas ruins, ou seja, só esse pessimismo. Isso desde o Uber que eu peguei quando eu saí de Brasília, até a família, no churrasquinho com a família. Eu acho louco como as pessoas aqui no Brasil têm a noção de que as coisas não vão melhorar. Você fala com qualquer pessoa e, genericamente, ele entende que, meu irmão, isso aí não tem solução, não. Ninguém vai salvar essa merda, não. Tá tudo uma porcaria mesmo. Esses políticos é tudo bandido, tudo ladrão, não sei o que lá. Mas aí, quando você começa a conversar sobre as opiniões políticas dele um pouquinho mais a fundo, ele, não, tem que votar no Bolsonaro, tem que votar no Lula. Cara, é sempre esse mesmo assunto. Bom, as pessoas, tipo, independente do governo que tá, elas ficam reclamando do governo, das decisões do governo, das coisas. Olha só o que o governo fez semana passada, dos escândalos do governo, né? Dos preços que estão aumentando. E aí que eu sinto que, caramba, cara, o pessimismo do brasileiro com o Brasil já era ruim e ficou ainda pior. Tipo, daqui a pouco, sei lá o que vai acontecendo, cara. Desde o 7x1, por exemplo, já foi o pessimismo também. Segue aumentando aí o pessimismo com a seleção brasileira e também com a política, com tudo que o Brasil faz, tudo que o Brasil tá fazendo. Cara, esse lance com a seleção brasileira é bem real. Eu vejo pessoas mais velhas do que eu. Eu não sou um grande fã de futebol, mas eu vi o Brasil ganhar em 2002 e tal. E eu vejo muitas pessoas que curtem futebol e são um pouco mais velhas do que eu, falando sempre que parece que hoje em dia os caras são só meninos, tá ligado? Eles não têm mais a gana de vencer porque eles já venceram financeiramente, que era o que era mais importante para eles. Diferente das gerações anteriores, que não era só a grana que importava, óbvio, ela era muito importante. Mas, pô, ser o melhor era uma coisa que estava muito envolto ali no aspecto do futebol brasileiro, que hoje em dia agora só quer grana mesmo e quer vazar. E talvez isso seja muito por conta do estado de pobreza absurdo que o Brasil vive. Tem esse certo pessimismo que eu sinto toda vez que eu volto pro Brasil. Agora, comparando aqui com a Europa, né? Não, você pode pensar, nossa, mas todo país fala mal da sua política. Aqui na Europa, sim, as pessoas também falam mal da política, né? Tipo, já que o mundo tá muito polarizado, né? Então as pessoas que estão no lado direito falam mal do lado esquerdo. Mas aqui na Europa, o que eu sinto é que as pessoas não falam tão mal da política interna do país. As pessoas falam mais da política externa, do que tá acontecendo no mundo, né? Com as guerras que estão acontecendo por aí, o jeito que a guerra e as tarifas aí agora vão afetar o seu país. Eu sei que as pessoas falam mais da política externa aqui na Europa e não tanto da política interna em si. E no Brasil, as pessoas falam mais da política interna, mas também falam da política externa. Ou seja, tipo, pro Brasil, tipo, nada tá bom, cara. O mundo inteiro tá ruim, o Brasil tá indo pior, tá ligado? Mas em meio a tanta Cara, eu não sei. Eu acho que isso é meio que. Existe uma moda de brasileiro falar. Acho que está no mundo todo, eu não sei. Mas talvez no Brasil isso seja mais intenso. Tem até o meme que é o meme do especialista. Se tá rolando hoje a guerra de Israel contra o Irã, todo mundo vira especialista naquele assunto. Não é nem que o cara está falando sobre aquilo ali, ele vira especialista. Aí no outro dia tem Ucrânia versus Rússia. O cara muda a especialidade dele para outra coisa automaticamente. Depois, Trump versus Elon Musk, ele vira especialista, ele sabe tudo sobre aquele assunto ali. E aí, a maioria das vezes, ocorrem coisas internas no Brasil e as pessoas viram especialistas naquilo ali também. coisa negativa, tem uma coisa muito positiva, muito boa, que tá chegando no Brasil agora, que é a Revolut. Eu sei que você gosta de polar.
pro Brasil, que é a infraestrutura. Cara, tá aí uma coisa que faz muita diferença. Isso você só nota quando você vai do Brasil. A terceira coisa negativa que eu sempre sinto quando eu volto pro Brasil, que é a infraestrutura. Cara, tá aí uma coisa. Foi o que eu falei antes. Irmão, a infraestrutura do Brasil é podre, é pobre, e ela é feita para você gastar mais tempo e perder mais tempo. Que faz muita diferença. Isso você só nota quando você vai do Brasil pra Europa ou da Europa pro Brasil. Porque aqui na Europa os caras são mestres em infraestrutura. Tipo, os metrôs, as estradas, as pontes, tudo se encaixa muito bem. Abriram, inclusive, um supermercado perto aqui de casa, que, cara, é um supermercado gigante, um hipermercado que demorou, tipo, sei lá, 3 meses pra ser aberto. As coisas são muito rápidas. Eles estão sempre renovando as estradas aqui também. Se tem buraco na estrada, já vai lá e consertam. Eles consertam coisas que tem na estrada, sinalizações, limpando coisas. Toda hora o governo, o Estado, você vê a mão do Estado ali, mexendo na estrutura, tomando conta da cidade. E é uma coisa que eu não sinto muito no Brasil. Já quando você entra no aeroporto, os aeroportos do Brasil já são muito diferentes dos aeroportos aqui da Europa. Sei lá, os acabamentos, os materiais usados na cidade também, os acabamentos das praias que você vê na cidade, das casas que você vê na cidade. Parece que é mais barato, que as pessoas estão economizando dinheiro mais pra fazer, e você tem os materiais bons, mas as pessoas não usam. Não as pessoas, né, mas o governo, o Estado não, ele não faz uma estrutura muito boa assim pras pessoas. E a infraestrutura faz toda a diferença. Lá em Brasília mesmo, eu vi um viaduto lá, tipo um viaduto, não por cima, mas por baixo, tipo um túnel, que o carro entra pra fazer o retorno pro Brasil, que são coisas Droga. boas. Igual eu falei, tem muito hotel lá no lugar também, tem Airbnb. Quando eu fui pra Colômbia, tem entra por baixo, tipo um viaduto, não por cima, mas por baixo, tipo um túnel, que o carro entra pra fazer o retorno, lá na Airbnb, na Estrada Parque, no Núcleo Bandeirante, que, cara, é uma parada muito simples. O carro entra por baixo da estrada e faz o retorno e volta. E eles demoraram, tipo, uns 3 anos pra fazer aquilo, e não ficou tão bom, cara. Eu entrei ali por baixo umas 2 vezes, e, cara, tipo, os acabamentos, assim, tipo, parece que não tá completo ainda, parece que. Ó, aqui em Pernambuco, eu moro perto de Recife. E aí eu lembro que quando eu morava no Cabo, para ir para o Recife, houve um período que estavam fazendo um viaduto numa cidade que fica entre o Cabo e Recife, chamado Jaboatão. E, cara, foi muito tempo de trânsito absurdo e obras demoradas e tal, para poderem resolver a bronca. E, tipo, e ficava meio que na principal. Hoje, obviamente, é bem melhor o trânsito por causa dessa subida do viaduto. Mas, bicho, na época foi um caos gigante que durou muito, muito tempo. Foi feito assim, tipo, empurrando com a barriga. Eu não entendo, mano. As paradas são, tipo, a infraestrutura do Brasil é muito precária. A infraestrutura faz toda a diferença, mano. Quando eu fui pra Colômbia, tem uma favela na Colômbia que chama Comuna 13, que nos anos 80, 90 era tipo um dos lugares mais perigosos de você entrar no mundo, né? Quem entrava lá era perseguido, era morto, era roubado. Era um dos lugares mais perigosos do mundo. Só que hoje em dia, tu for lá, cara, é um lugar, tipo, que qualquer pessoa vai, turista vai, tem hotel lá no lugar também, tem Airbnb, você consegue andar lá de boa, tem escada rolante. Ou seja, é uma parada que. Claro que tem outros fatores também, mas um dos mais importantes dessa chave aí de virar um lugar mais perigoso para um lugar bem seguro foi que o governo começou a botar uma infraestrutura pesada naquele lugar. Era um lugar tipo, completamente abandonado pelo governo. Aí o Estado chegou lá botando umas coisas, umas paradas mó legais. Agora tem Wi-Fi na rua, tem escada rolante. Eu lembro quando eu fui lá, eu andei de escada rolante, eu acessei o Wi-Fi na rua lá também. Quando tava viajando de van com a Ida Stephanie, a gente foi pra lá. E hoje em dia, cara, com esse investimento de infraestrutura, foi uma das coisas que mudaram a chave, porque meio que as pessoas lá se sentiam abandonadas. E também era um lugar que quando você entrava lá, era um lugar que tinha essa sensação de abandonado, né? Igual muitas favelas que você vai no Brasil, que eu visitei, por exemplo, a favela da Rocinha. Cara, infelizmente o Estado ele abandonou o lugar, cara. Tipo, não liga mais pro lugar. Então você vê que em alguns lugares do Brasil, o Estado ou ele demora muito para fazer as paradas, ou ele simplesmente abandona. Aí fica um lugar sem saneamento básico, sem infraestrutura, sem nada. Eu acho que se o Brasil tipo, investisse muito bem em infraestrutura, já mudaria muito a qualidade de vida das pessoas. Porque Cara, mesmo se o problema. Primeiro, que imposto é roubo. Se for. Não tô querendo debater, nem refutar, nem nada ele aqui, não. Só tô comentando em cima do vídeo. Primeiro, que imposto é roubo, né? Então era melhor que ele não fizesse nada. Só que ainda tem. Aí, porque é o seguinte: tem roubos tem a moralidade diferente de roubos. Alguns roubos são piores do que outros. Se você rouba de alguém que tá passando fome, é muito pior do que você roubar de uma pessoa que tem grana. Os dois são imorais, os dois são crimes. Mas, pô, mesmo, você tá vendo uma pessoa passando fome na sua frente, você ainda tem coragem de roubar ela, que é o que acontece aqui. Tem uma música do Meg que se chama São Paulo, e lá ele diz: o pobre rouba o pobre, o pobre rouba o pobre. Isso é pior ainda. Mas, enfim, mesmo que o governo gastasse com infraestrutura, no Brasil, nunca é só um gasto com infraestrutura. É superfaturamento de um monte de obra, é dinheiro gasto com coisa que não deveria, é uma loucura e tudo fica desastroso, tá ligado? Nunca fica 100%. Parece que eles gastam muito mais dinheiro para fazer as coisas com muito menos qualidade. Basta você andar em qualquer BR aí do Brasil, você vai ver que a qualidade é uma desgraça, é buraco o tempo inteiro, chove, fica reabrindo o buraco, eles sempre ficam tampando o buraco de forma mal feita, é uma merda, é um lixo. é uma coisa que muda Não, muito. e outra, ainda tem um ponto. Seu carro passa por dentro de um buraco, você se ferra, mas você ainda leva multa, sei lá, se você tiver de farol apagado, tá ligado? Umas coisas absurdas. Qualidade de vida, cara. Você chega mais perto dos lugares, a sua vida fica mais fácil quando você tem um ônibus com ar-condicionado, quando você tem um metrô eficiente. Lá em Brasília, o metrô. Cara, ônibus e metrô, eu acho no Brasil uma coisa humilhante. Humilhante. Eu, particularmente, passei muitos anos da minha vida pegando ônibus e metrô. Eu decidi mudar de cidade para não ter que estar pegando mais ônibus e metrô, entre outros motivos. Mas eu vou falar para vocês.
No Brasil, você andar de ônibus é humilhante. A pessoa que não se sente humilhada andando de metrô, não se revolta e não tenta mudar de vida, meu irmão, ela tá muito apaziguada com a situação. Ela tá muito acomodada, bicho. Eu não consigo entender como é que a pessoa fica numa situação dessa e ela não corre atrás de mudar, velho. É entristecedor. É muito ruim andar de metrô e ônibus no Brasil. Ônibus é pior, na minha opinião. de Brasília é uma vergonha, cara. Esse aqui, por exemplo, é o mapa do metrô de Brasília. Cara, vai pra pouquíssimos lugares. E é um metrô que é muito fraco, né? Dá pra ser muito melhor pelo fato de estar na capital, pelo menos. Você E é sente que o estado importante, tá ali e é botando na sua mão. importante, e é importante comentar uma coisa. Metrô e ônibus são ruins no Brasil porque são oligopólios cedidos pelo Estado. Se tivesse uma concorrência aberta para quem quisesse, sei lá, fazer transporte público, pudesse fazer com uma Kombi, com uma van, com seu próprio ônibus e tal, meu irmão, eu garanto que a qualidade dos ônibus, dos transportes públicos, aumentaria bastante. E olhe, público é diferente de gratuito, tá? Público significa que pode atender qualquer pessoa, mas não significa que tem que ser de graça, não. Isso é muito importante ser falado, que as pessoas querem transporte de graça. E transporte de graça nunca é de graça. Você está pagando de alguma forma, é provavelmente com seus impostos. Te ajudando nas paradas. Tipo, ó, eu preciso de um lugar pro outro. Tem metrô, tem um metrô bom, eficiente, tem um ônibus bom, com ar-condicionado, que você não leva uma hora pra pegar o ônibus, esperando o ônibus. Tem estradas boas, as estradas de Brasília são horríveis, tem buraco em todo lugar, você fica tonto andar nas estradas lá, cara. É só buraco toda hora. Então, uma coisa que eu presto atenção quando eu vou pro Brasil, né, que é uma coisa negativa, é que é exatamente essa falta de infraestrutura que tem no Brasil. Não só a falta de infraestrutura, mas a capacidade, né, o poder econômico que o Brasil tem pra fazer mais infraestrutura, pra trazer uma qualidade de vida melhor pras pessoas, mas quando faz, igual esse turno que fez lá em Brasília, 3 anos pra fazer uma parada ainda ficou mal feito. Agora vamos à nossa quarta e última coisa negativa, sempre quando eu volto pro Brasil, que é diferente de todas essas coisas que eu falei, mas que é negativa também, que são as comidas rápidas do Brasil, Eu cara. pensei que ele ia falar da segurança, da insegurança. Aquelas comidas baratinhas, aqueles salgados, que, cara, é uma coisa que eu sei que tá na cultura do Brasil, mas Eita, e eu dei o exemplo mais cedo de pastel, de comer pastel é fogo, velho. quando É você isso para o mesmo. brasileiro é gordinho, mano. O brasileiro tem uma pança, o brasileiro normal, sim, do dia a dia, tem brasileiro do dia a dia, né? Cara, é um cara barrigudo. E isso é por causa da nossa cultura alimentar, mano. Se você parar pra pensar, quando você tá na rua, o que você mais vê, além de igreja no Brasil, né, é lanchonete. E essas lanchonetes, cara, a gente É uma coisa que antes eu não entendia, mas eu passei a entender. Comidas saudáveis e nutritivas são mais caras do que comidas calóricas e pouco nutritivas. Então as pessoas engordam porque, sei lá, ingerem muito açúcar, carboidrato, gordura, mas não se nutrem muito bem. E isso acaba afetando a saúde delas. Então elas engordam, mesmo. E mesmo tipo, comendo muito, elas não se sentem saciadas. E mesmo assim ainda é mais barato do que comer uma comida é, que seja menos calórica e mais nutritiva. a gente come porque é muito barato, né? Você tem, lá em Brasília, por exemplo, tem loja que tem, que vende salgado a centavos, né? A menos de R$ 1, um salgadinho pequeno. Ou então você tem aqueles lanches, tipo, super calóricos, É isso com mesmo. coxinha, quibe, pastel. Cara, essas paradas E em metrô, você encontra muita gente vendendo esse tipo de coisa. são muito ruins pra sua saúde, mano. Só que como elas são muito baratas e acessíveis em toda esquina e é barato, as pessoas comem, mano. As pessoas comem no café da manhã, no almoço, na janta, vai pro Pô, churrasquinho, no leva, café vai da pra manhã casa é dos amigos, pesado. leva. Tá, o negócio é aberto 24 horas por dia. Então no Brasil as pessoas acabam se alimentando muito ruim. Apesar da comida do Brasil ser muito boa, pra mim é uma das melhores comidas do mundo. Mas a comida do dia a dia mesmo, que eu não tô falando daquela comida tipo feijoada, você não come todo dia feijoada. Ou então estrogonofe, aquelas comidas muito boas no Brasil, né, picanha, são coisas que você não come todo dia. Mas as paradas que são acessíveis pra você comer todo dia, que estão sempre ali, elas não são saudáveis. Na verdade, elas são muito ruins pra sua saúde. Eu tenho mais ou menos a mesma comparação de quando eu fui pros Estados Cara, desde que eu me mudei pra cá, eu não comprei sequer açúcar. Eu não comprei açúcar, cara. E eu como doce muito raramente. Quando eu saí de casa, eu decidi que eu não iria comprar doces para minha casa. E aí, todas as vezes que eu vou visitar meus pais, sempre tem algum doce, velho. Sempre tem alguma coisa. Não, tem um bolinho, tem um brownie, tem um brigadeiro, sempre é a mesma coisa. Unidos, que as comidas saudáveis dos Estados Unidos eram muito caras. Eu lembro de ver um pedaço de melancia que era tipo $10 no supermercado dos Estados Unidos. Porém, você vai no McDonald's, um combo do McDonald's é tipo $5, $6. Então as comidas lá nos Estados Unidos, que não são saudáveis, elas são muito baratas, são muito acessíveis. O McDonald's é aberto 24 horas, o Burger King é aberto 24 horas. Então a pessoa vai porque tá mais fácil, né? Ou, McDonald's eu acho que tem gosto de radiação. Mas Burger King é legal pra caramba, velho. Eu me amarro no Burger King, não vou negar, não. Mais barato e mais fácil dela comer, o que vai saciar a fome dela mais rapidamente. Diferente do Japão, por exemplo. Lá no Japão, as paradas, eu nunca fui pro Japão, mas eu tô ligado sobre isso aí, e as paradas acessíveis lá são mais saudáveis. Por isso que você não vê japonês gordo. E por isso que você vê o americano gordo, né? O brasileiro também, tá, tem uma linha de gordura acima da normal também. Então essa aí é uma coisa que eu tenho a criticar também quando sempre não vou pro Brasil. E são as comidas no Brasil que, tipo, Seguinte, rapaziada. Gordo não passa credibilidade. no final não são tão saudáveis assim. Mas isso aí, esse final de semana eu passei 2 dias no Brasil foi exatamente só pro casamento do Alex, e eu já consegui pensar nessas paradas aqui. Bom, é isso aí. Eu vou deixar o vídeo do Eliezer aí na descrição para quem quiser dar uma conferida. E, cara, eu tô acompanhando muito de verdade
o Via Infinda. Eu gosto muito do canal dele, acho muito massa. Desde mais novo, eu via os conteúdos dele. Eu tinha muita vontade de viajar, sei lá, conhecer o mundo, tá ligado? Só pra vocês terem uma noção aqui, ó. Olha os vídeos aí da casa, todos assistidos, velho. É isso. Eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever, deixa o seu like, comenta alguma coisa aí, porque isso vai ajudar a engajar o canal, vai dar aquela impulsionada massa. E é isso. Valeu, falou e fui.